Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a Petrobras. Vamos ver o último balanço, vamos falar da alta da gasolina, do preço do petróleo e entender melhor o que está acontecendo com a Petro. Se você quer saber se vale a pena investir agora em Petrobras, não sai daí, fica aqui comigo até o final. Roda a vinheta! Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu tô aqui para reunir informações para você tomar as melhores decisões na sua carteira. Então, bora pro vídeo! A alta da gasolina promovida pela Petrobras vem sendo o assunto dos últimos dias. Será que com a gasolina alta é hora de investir na Petrobras? Olha, se a Petro fosse uma empresa privada, por ela ser uma produtora de petróleo, ela se beneficiaria da subida da gasolina. O problema é que o sócio majoritário da Petrobras é o governo. Então, como a Petro tem uma espécie de monopólio de refino e distribuição de gasolina pelo preço que ela mesma define, inclusive para os distribuidores privados, então o preço da gasolina pode ser ditado pelo governo e se isso acontecer, a gente vai ter um problema porque apesar da Petro ser autossuficiente na produção de petróleo, ela compra gasolina de fora. É isso, o Brasil é um exportador de petróleo, mas é um importador de gasolina. Então, se o governo intervir nos preços, nós vamos ter problema de margem que vão se refletir na lucratividade da empresa e, consequentemente, o acionista vai perder dinheiro ou vai deixar de ganhar dinheiro no melhor momento da empresa. E é claro que isso tem a ver com o petróleo subindo no mundo todo, mas como a Petrobras é autossuficiente produtora de petróleo, nesse sentido ela é uma empresa que tem um enorme potencial e mesmo que o petróleo pare onde está ali na casa dos $100, a margem de lucro aumenta muito, fazendo com que os seus próximos resultados sejam excepcionais. Olha, para você ter uma ideia, no último trimestre ela reportou um lucro de 31,5 bilhões de reais. O grande problema, de novo, é o fato do sócio majoritário da Petro ser o governo e muita gente no Brasil achar que a Petro tem que ser usada para fazer política de preço de combustível no mercado interno. E se de fato isso acontecer e o governo usar a Petro para controlar o preço da gasolina e assim controlar a inflação, esse lucro esperado pelo investidor da Petro, que corre risco de perder dinheiro na hora que entra na Petro, pode acabar escorrendo pelo ralo. Isso, além de ser muito ruim para o acionista atual, cria um cenário de enorme incerteza quanto a investimentos no mercado acionário brasileiro. Bom, se você concorda com tudo isso, deixa o seu like aí que a gente vai para o nosso estudo de 4 dimensões da Petrobras. Então vamos começar o nosso estudo das camadas pela camada da análise fundamentalista. Depois vamos ver a análise técnica e quant, vamos ver a volatilidade e a macroeconomia. Quando a gente faz análise fundamentalista, de modo geral, a gente olha os múltiplos da empresa para saber se ela está cara ou está barata, comparando com o mercado. Então vamos dar uma olhada nos últimos resultados e nos múltiplos da Petro. Olha lá, um papel que estava sendo cotado a 30,61 no dia 18 de março, quando eu fiz o vídeo. Ele teve o mínimo de 18,65 e o máximo de 34,65. O PL, preço por lucro da Petro, é muito baixo, é ótimo. Levaria 3,74 anos para você recuperar o dinheiro que você investiu na Petro se ela continuar tendo os mesmos resultados. Você paga um preço sobre valor patrimonial de só e apenas 1,03. Então, basicamente, cada real que você paga pela empresa tem ali um patrimônio que cobre o valor investido. Um preço sobre valor patrimonial de 1,03 é fenomenal. O endividamento da Petro é de 85% porque ela tem um patrimônio de 387 bilhões e uma dívida de 327 bilhões. Esse endividamento já foi bem mais alto e ele não é tão alto assim se você comparar com outros pares da Vale aí pelo mundo. Se você olhar outros pares da Petro aí pelo mundo, então o balanço é muito bom.
E a Petro é uma empresa que vem em um processo de evolução depois de um período de uma grande catástrofe que aconteceu durante o governo do PT, com as ações da Petro chegando a valer apenas R$ 5. O problema da Petro é que ela é uma empresa sujeita a ingerências políticas constantes, então isso pode acontecer de novo. No último balanço da Petro, o dividend yield da empresa está em 18,5%. É uma margem enorme. E olha que legal, se a gente olhar a tela do Bloomberg de preço-alvo, a gente percebe que o papel custando hoje R$ 30,61 tem um potencial de alta de 25%, considerando os preços-alvos dos principais analistas da empresa. Porque o papel está custando R$ 30,61 e o preço-alvo projetado para os próximos 12 meses é de 38,44. Então, os próprios analistas da empresa acham que ela tem um potencial de retorno de 25%. E agora vamos para a segunda camada do mercado, que é a análise técnica e o Kairos. Veja que o papel nas últimas semanas chegou a atingir R$ 35. Ele vinha numa bela tendência de alta e agora entrou numa leve tendência de baixa. Se a gente olhar o gráfico semanal, a gente vai perceber que tem vários suportes nessa faixa de preço. Esses suportes aqui que foram testados e que serviram de suporte para o papel voltar a subir. Então, agora a Petro está numa clara tendência de baixa e como a empresa é muito boa, tem um balanço ótimo, isso pode possibilitar entradas parciais, começar a fazer pequenas entradas no papel, ao invés de entrar no papel de uma única vez. Complementando aí a nossa análise da segunda camada, vamos dar uma olhadinha no Kairos. O Kairos também está achando que o papel cai, ele está projetando uma queda na normalidade, se o papel só ficar oscilando aqui dentro do corpo da distribuição, até aí uns 2 desvios, uma queda de cerca de 8,99%, quase 9%, e se houver um grande movimento e o papel for para a cauda da distribuição, o preço for para a cauda da distribuição, com várias quedas, ele poderia cair até 14,61%, o que não é tanto assim. A energia acumulada da Petro está muito baixinha, então por mais que o papel possa cair, por mais que o papel indique tendência de baixa no gráfico e também aqui no Kairos, a queda talvez não seja tão grande assim, gerando uma oportunidade de fazer uma entrada técnica. E agora chegou a hora da gente ver a terceira camada, que é a volatilidade. Vamos estudar a volatilidade de Petro 4 e ver quais estratégias com opções a gente poderia montar nesse momento. Legal, então, para começo de história, a gente pode ver que a volatilidade implícita subiu muito rapidamente, mas já está se acalmando. Mesmo assim, ela está acima da volatilidade histórica, o que vem acontecendo aí praticamente esse ano de 2022 todo. O IV Rank, né, o ranking da volatilidade implícita está em 52%, então ela está ali entre uma volatilidade cara e uma volatilidade barata, e a volatilidade atual está em 45%. Então, basicamente, a volatilidade da Petro está neutra. Você poderia fazer entradas diretamente com o papel, fazer travas de alta, comprar uma opção dentro do dinheiro, fazer lançamentos cobertos. Existem várias alternativas e várias maneiras de você ir fazendo a sua entrada na Petro. É isso aí, a Petro, por mais que sofra problemas de gestão, ela também tem reserva de petróleo. Ela tem o monopólio de petróleo no Brasil, então ela tem uma vantagem estratégica por conta disso e acaba sendo uma empresa muito boa para quem investe com opções, por exemplo. Porque ela tem uma liquidez enorme, uma volatilidade alta de 45% ao ano, o que pode gerar enormes rendas para quem tem o papel e usa o papel para fazer estratégias de lançamento que geram renda. A Petrobras é a empresa mais líquida de opções no Brasil e isso favorece muito a negociação. E para finalizar o nosso estudo multidimensional, vamos para a última dimensão do mercado, a macroeconomia. A gente tem que lembrar que a gente está num cenário de guerra
que tem pressionado os preços de petróleo e também da gasolina para cima, e isso seria positivo para a empresa se não fosse a tentativa de usar a empresa para fazer política de controle inflacionário. Então, o cenário econômico é favorável para ela, mas as questões políticas podem comprometer. E isso, inclusive, causa às vezes grandes quedas no papel, o que gera oportunidade de compra e também grandes altas de vez em quando, o que gera oportunidade de fazer pequenas vendas, e isso possibilita o balanceamento dinâmico, o lançamento de opções, o que vai melhorar ainda mais o seu resultado com o papel. E olha, eu tenho o Petro 4 na minha carteira, eu replico o índice, então basicamente eu carrego o índice inteiro, então tenho o Petrobras, uso ela para gerar renda e até compro os pozinhos de vez em quando. Para você ter uma ideia, vamos dar uma olhada na minha trava de alta de Petro que eu tenho montada no meu portfólio. Legal, estamos aqui no Opilab, vamos na tela de minhas estratégias. Vou puxar para o Petrobras e nós vamos ver que eu tenho duas travas de alta de Petrobras, uma que está perdendo R$ 84,00 e a outra que está ganhando R$19,00. Se eu juntar as duas, a gente pode inclusive ver o payoff dessas travas. Perceba que se o papel começar a subir agora, eu ganho um bom dinheiro. Se ele cair, eu perco dinheiro, né? Eu tenho aqui uma curva de perda e também gero renda. Foi uma estratégia, inclusive, que eu recebi dinheiro para montar. E aí, capitalista, você tem Petro 4 na tua carteira? O que você acha da Petrobras? Me conta tudo aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e tudo de bom!